Olá, caríssimo investidor, investidora. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez para poder falar desse mundo que tanto nos encanta. Alguns de vocês estão aprendendo mais, outros estão aprendendo o iniciático, né? Estão aprendendo a começar a investir em fundos imobiliários. O Clube FI é a plataforma certa para você. A gente tem lá diversas informações que só o Clube FI tem. E hoje aqui a gente vai ter mais informações que só o Clube FI vai ter. A gente vai conversar aqui com um gestor de diversos fundos. Mas antes eu tenho que apresentar aqui o meu amigo Otuki. Thiago Otuki, bem-vindo à bancada. Tudo bem? Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, André. Claro, boa tarde sempre para toda a nossa audiência. Isso aí. Estamos aqui para conversar com o André, da Ark Capital. Falei certo? Art Capital. Ark Capital. É, por gentileza, faça uma introdução de quem é você, seu currículo, e depois a gente começa o papo. E Felipe Otuki, obrigado. A todo mundo em casa também, obrigado pelo tempo. Vou falando brevemente de mim, mas meu nome é André Dias, eu sou gestor na Art Capital, tenho aí mais de 15 anos de experiência no mercado de investimentos alternativos, mais recentemente, nos últimos anos, focando muito mais no mercado imobiliário, então é o que a gente gosta aqui, é o que a gente tem aprendido a cada dia e gosta de fazer, então vai ser um prazer falar com vocês aqui sobre o que a gente tem feito e falar um pouco do mercado. Show. Eu acredito, né, que assim que para o público como um geral, o fundo mais conhecido é o AIEC 11, certo? Exato, esse é o nosso fundo listado aqui do segmento de escritórios e voltado para o pessoa física, listado em bolsa. Fala um pouco da característica dele, para que ele serve, se eu, né, pô, o investidor. Ele tem ali, vou começar a investir em fundo imobiliário. Por que seria o AIEC 11? Claro. O conceito do fundo, né, ele nasceu a tese clara de investir em escritórios excelentes ativos, bem localizados, que possam atrair bons inquilinos. Então, quem busca um tijolo bem gerido, com qualidade e geração de renda, esse é o fundo. Então, é um fundo que não tem alavancagem, não vai ter nada muito fora que exija uma grande obra ou que tem um grande risco de desenvolvimento, para quem busca renda em escritórios, São Paulo e Rio de Janeiro, sempre nas grandes regiões aqui, dos dois principais polos, são os principais polos do mercado de escritórios. Então, uma cota ali, com menos R$ 100 consegue fazer uma cota, então quem busca um pezinho aqui nesse segmento é o fundo que vai distribuir aí todo mês um dividendo, receita recorrente, e quem sabe com o tempo é um fundo que a gente vai crescendo e trazendo novos investimentos aqui, mas sempre nessa tese. Aproveitando o gancho da pergunta do Ribeiro, né, enfim, a gente já teve a oportunidade de conversar já há bastante tempo atrás, né, enfim, de lá para cá até houve a mudança do nome da gestora, enfim, acho que muita coisa aconteceu, mas de fato da parte de listados, né, que é destinado para o público em geral, o AEC 11 é o grande veículo de vocês, né, um foco no corporativo, mas até olhando para o site de vocês, né, com a nova marca, enfim, eu já sabia que vocês também trabalhavam muito com o público institucional, investidor estrangeiro, sei que vocês têm também outros veículos interessantes, né, de investimentos como logística, um mais recente que até listar agora um residencial, a parte de crédito, e um também que eu achei bem interessante, que está lá como infraestrutura, né, data center. Eu queria te perguntar se em algum momento no futuro, quem sabe um desses veículos, desses segmentos diferentes, poderia estar disponível para o investidor em geral. Sem dúvida, eu acho que é inevitável nesse mercado atingir o público pessoa física, né? A maior parte do volume no mercado secundário é a pessoa física e acho que é onde tem os grandes volumes. A nossa cabeça como arte sempre foi desenvolver teses, vou chamar um pouco mais complexas, então é desenvolver escritórios, desenvolver logística, onde tem algum risco, tem alavancagem, que de forma geral não seria o mais trivial para o pessoa física, né? Principalmente o que está começando. Mas como essas estratégias evoluem, elas tendem por exemplo, geram um escritório pronto ou alugado que gera essa previsibilidade de receita. Então a gente vai sempre ter, acho que um pezinho nos dois lados, né? A gente fazer essas teses um pouco mais, com algum foco no ganho de capital, então no desenvolvimento, até focar mais na TIR, né? no retorno total do que na renda, mas elas sempre evoluem para algo que seja um pouco menos arriscado e mais previsível. Então a gente vai sempre ter o pezinho dos dois lados, e acho que até o logístico, por exemplo, é bem possível que em algum momento a gente liste parte desse fundo, talvez, ou venda alguns ativos para um veículo listado, dado que a maior parte do nosso portfólio logístico hoje está estabilizado.
Alguns a gente comprou prontos, outros a gente desenvolveu, mas hoje a maior parte, se não está estabilizado, está no processo de... A gente está terminando várias obras agora aqui entre esse ano e meio desse ano e começo do próximo ano. E aí um portfólio estabilizado faz mais sentido para esse público pessoa física. Então, a gente deve sim, gostaria, acho que depende muito de janela de mercado também, mas seria um excelente produto, né? A gente tem que ter um portfólio talvez pelo menos tão bom quanto, se não melhor do que a maioria dos fundos listados aqui em termos de localização, qualidade de cliente, do inquilino, qualidade construtiva. Então, é um produto que faria muito sentido, sim, trazer para o pessoa física. E a gente tem a tese de crédito também, que aí é algo que a gente começou um pouco mais recente. A gente vem estudando aí nos últimos 4 anos. A gente tem 2 produtos hoje, mas são todos voltados para o profissional também. Então, são teses com começo, meio e fim. Mas, em algum momento, ela evolui também para algo que poderia fazer sentido para um público mais amplo. Agora eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Otuk. Antes a empresa tinha um nome, assim, já deve fazer algum tempo, tem outro. Você pode explicar, assim, né, quando tem uma mudança, assim, né? Eu acredito que você já deva ter falado isso em outras lives, mas você puder falar aqui também para o nosso público, essa alteração do nome que antes era Autonomy, certo? E agora Art. A gente nasceu 18 anos atrás como Autonomy Investimentos. E no começo do ano passado a gente teve um rebranding aqui, é mais uma mudança de nome mesmo. Na prática o time, a gestão e toda a filosofia é a mesma. Desde então a gente passa a chamar Art Capital. Bem, como eu comentei, o time é o mesmo. Teve um evento que é a saída de um sócio, que era um sócio mais capitalista, então os sócios compraram a participação dele. Mas todo o time, a forma de atuar, os investimentos são os mesmos e a gente segue tocando aqui. Então foi uma oportunidade de mudar de nome aqui nessa saída e continuar essa história aqui, mas é muito mais um rebranding mesmo de fato do que acho que a empresa amadureceu bastante em 18 anos aqui, fazia sentido até ter um rebranding, e aproveitamos esse momento para fazer isso. Show. Aí quando chega o final do ano, né, aí tem aqueles jantares em família, aí tem o tio do terreno. O tio do terreno fala, não, que tem que comprar um terreno, que tem que fazer uma casa. E já tem aqui algumas pessoas que já estão vacinadas, né? Assim, não, dá para ter um fundo imobiliário. Aí a primeira pergunta, mas e o risco, né? Então, assim, se você puder falar um pouco da história, um pouco do AIEC, esses 2 maiores eventos que tiveram de renegociação, discussão de contrato, a gente falou um pouquinho aqui nos bastidores, porque quando a pessoa compra um terreno e vai fazer uma casa, daí o argumento é, mas você vai ter que cuidar do locatário, vai ter que fazer manutenção, pintar, pagar o IPTU, né? E aqui tem esse trabalho, mas que ele é feito por um gestor. Né? E que esse trabalho também vai contar com o apoio de advogados especialistas para resolver os problemas. Então, se você puder contar assim, essa história de vitória que vocês tiveram, né? Que não é tão recente, mas às vezes alguma pessoa está entrando no fundo, de repente vê algum comentário mais antigo lá no Clube FI, lá no fórum, né? Então, se você puder assim, contar essa história de, passamos esse momento aí, estamos num momento novo. E até é bom comentar porque a gente está justamente no melhor momento do fundo, né? O fundo praticamente 100% alugado, a gente tem na verdade um andar para ser alugado que deve ter chegar a 100% de locação nas próximas semanas e fundo totalmente redondo, né? Sem alavancagem, sem grandes riscos específicos, né? Acho que é um fundo bem redondo, mas a história dele não necessariamente foi assim, né? E acho que esse até o que a gente aprende todo dia é como transparecer isso para o mercado, né? De forma geral, a gente tem investidores que são muito próximos que a gente fala mensalmente, trimestralmente. Um fundo listado é o relatório gerencial, é talvez uma live com vocês, é algo mais difícil de passar esse contexto, né? De ter essa proximidade. Então, você vê, né, o que você consegue ler no relatório é muito diferente do que o que a gente está no dia a dia buscando. E eu acho que investir em ativos reais sempre, né, tem seu valor e acho que deve ser valorizado, mas vir um FII faz muito mais sentido porque você acaba tendo um grupo de pessoas especializados e com acesso à informação. Então, quando a gente olha a história do AIEC, ele nasceu em 2020 e por mais que ele foi um fundo, a característica dele foi para ser um fundo de baixo risco, gerador de renda, nasceu com 2 contratos BTS, são contratos atípicos que o inquilino não pode terminar antes do prazo. A ideia era uma recorrência, uma previsibilidade de receita bastante grande. O que aconteceu é que, praticamente logo depois desse IPO, e aí era contexto pandemia, né? Parece que faz 100 anos, mas enfim, há 5 anos atrás, um dos inquilinos, num contrato atípico, entrou com uma arbitragem contra o fundo, querendo
mudar as bases desse contrato, alegando que a pandemia poderia ser um fator que justificasse essa mudança. O contrato BTS ele é muito forte perante a lei, mas cria aquela incerteza. Né? Uma arbitragem você leva na média aí 2 anos, às vezes até mais, para se resolver. Fora o custo, né? Advogado custa caro. E nesse momento a fundo acho que criou uma incerteza em cima do fundo muito grande. A gente tem um conforto de que contratos BTS na história nunca foram quebrados. Então, como gestor, a gente fez de tudo, contratou os melhores advogados, fez todos os estudos que poderiam ajudar nesse processo. Que até é difícil transparecer para o mercado, né? De ver que assim, a gente realmente, toda a pedra que dava para virar, a gente foi lá e virou. Mas a gente estava embasado pela lei ali. Então, por mais que tinha certeza no fundo, a gente entendia que o valor do contrato, o valor do imóvel estava lá. E aí até você passar por isso, né? Leva tempo e leva esforço. E aí ao longo, deve ter sido por volta de 2 anos aqui que a gente ficou nessa arbitragem. E no final o resultado foi totalmente favorável para o fundo, como a gente acreditava. Inclusive o outro contrato BTS que a gente tinha também teve uma situação parecida. Né? O inquilino lá também questionou o contrato BTS, também alegando IGPM, foi 34% ou 37% na época. E isso gerou um questionamento do contrato, foi também para arbitragem. A gente entendeu que a gente tinha, né, a força do contrato por trás, né? Brigamos por isso ali na arbitragem, também foi 100% favorável para o fundo. Mas aí foram quase 4 anos de processo, né? 2 de um, 2 do outro, quase que nesse mesmo período. A distribuição de dividendos continuou, então o efeito no bolso de quem manteve a cota não teve muito impacto. Na prática, até o IGPM ajudou, né? Porque teve um aumento de dividendos, mas teve toda essa incerteza aqui ao longo desse período. Então, quando você tem um gestor fazendo isso por trás, deveria te dar o conforto, assim, você deveria confiar muito mais no gestor do que necessariamente só nos ativos que estão dentro. Né? Porque na prática, quem vai extrair valor daquele ativo, daquela situação, é o gestor, né? Quem está ali no dia a dia. Então a gente tem que ter um time especialista nisso, olhando e virando todas as pedras, como eu comentei, é onde está o valor. Né? E levou para onde a gente está hoje, que é um fundo totalmente redondo aqui, reposicionado, alugado, já fizemos melhoria nos ativos, então a gente está bastante confortável com daqui para frente. Mas não quer dizer que o passado não foi sem incertezas, aí eu sem notícias aí relevantes no fundo. Aí você vai pegar esse corte, vai mandar lá para esse seu tio, tá? Do terreno. Fala só, tá aqui, ó, tá vendo? Dá problema, mas tem uma pessoa lá para poder resolver, tem uma equipe. E é diferente de uma pessoa sozinha, né? Com terrenos, com imóveis, assim, né? Tendo que trabalhar, de repente, com outra coisa, né? Imagina, Eltuk. A pessoa trabalha com outra coisa, tem que resolver um pepino desse. Não vai conseguir resolver, né? Legal. Sim. Deixa eu até falar um comentário. Falando isso aqui, pelo menos uns 10 anos aí, né, nessa parte educacional aqui no CUBEFI, né, dessas vantagens do fundo imobiliário. Uma das principais delas é ter um gestor profissional, né, fazendo essa gestão toda dos imóveis. E até queria colocar um outro caso aqui, eu já até pedi para algum cotista, né, do EC11 ou quem está interessado em adquirir alguma cota, né, de um fundo corporativo, porque tem um caso, queria que você falasse um pouco também, André, do desafio que é hoje o mercado corporativo do Rio de Janeiro, né, que isso já vem antes mesmo da pandemia. Eu estava pegando aqui no nossa plataforma que a gente tem parceria com a Cira, né, o Professional, né, o centro do Rio tem uma vacância ainda da ordem de 49%, né, região do centro do Rio, no segmento corporativo, e vocês têm lá o Standard Build, né, que também tem características bem específicas desse imóvel, estava alocado para uma universidade, né, se eu não me engano, e agora vocês conseguiram um novo locatário, né, até foi divulgado recentemente. Eu queria que você falasse desse movimento do fundo também, que foi recente agora. Claro. Não, e esse foi... Acho que o mercado do Rio é um desafio, né? Ele teve seus tempos áureos lá atrás, né? E acho que muita gente fez bastante dinheiro lá. Mas desde então ele sofreu bastante, né? Essa vacância aí, principalmente no centro do Rio, acho que Zona Sul ali é um caso à parte, né? É outro universo dentro do Rio. Mas o centro do Rio, ele tem seus desafios, porque é muito prédio antigo, é muita prédio de baixa qualidade que, assim, não vai alugar na prática, né? Pode pedir quanto for, assim, R$10, R$5 o metro quadrado. Não tem por que a empresa estar ali, né? Tem uma questão de segurança, tem uma questão de acesso, de qualidade do imóvel. Então, dessa vacância, aí depende aonde você olha, né? Você vai ter números entre 30%, 40%, 50% de vacância no mercado.
É uma vacância que não vai ser absorvida na prática, porque é um estoque de baixa qualidade, um mercado que tem menos demanda que São Paulo, apesar de ser o segundo maior mercado do Brasil. E tem seus desafios. Então, quando você está exposto no centro do Rio, você tem que escolher muito bem seus imóveis. Por quê? Tem imóveis de alta qualidade, tem imóveis que alugam acima de R$100 o metro quadrado no centro do Rio. Enquanto o prédio, talvez do lado, não consiga alugar nem a 30. Né? Então, é um mercado bastante específico e que as demandas... não é um mercado líquido em que tem sempre demanda, que você ajusta preço, você consegue alugar lá, você acaba tendo demandas mais esporádicas e mais específicas. Então, é um mercado desafiador, sim. Eu acho que ele tem melhorado aos poucos, então a vacância tem caído 2 pontos percentuais, 3 a cada trimestre, mas é pouco, assim, ainda tem uma vacância muito, muito elevada. Mas quando você tem bons ativos e acho que uma boa história, né, uma boa execução por trás, é um mercado que você consegue endereçar. Esse é o imóvel que ele tinha um contrato BTS junto com o IBMEC, então na verdade uma faculdade do IBMEC, e no final de 2024, ou seja, quase um ano e meio atrás, eles notificaram que iam terminar o contrato antecipadamente, pagaram 12 meses de multa, deram 12 meses de aviso prévio, nos notificaram que iam sair. E aí nesse processo, né, você está no mercado, Rio de Janeiro, 40% de vacância, como você equaciona isso? A gente sempre acreditou, e quando a gente fez o IPO do fundo, a qualidade do imóvel era algo que a gente sempre destacou. Assim, a localização dele é ímpar, ali, ele está praticamente na frente do aeroporto Santos Dumont, tem uma vista maravilhosa, assim, é um diferencial importante, assim, é bem impactante você estar no imóvel, assim, o que você tem, ele fica no meio de um quarteirão, sozinho, com vista praticamente 360 graus. Ele tem um pé direito mais alto que a média dos outros prédios, porque ele é um prédio, na verdade, de 1932, que foi totalmente retrofitado. Então, ele é um ícone ali no Rio de Janeiro. E a gente começou esse processo de vamos reposicionar o ativo, né? E aí a gente entendeu, locação não é trivial, acho que tem muitas conversas que a gente pode ter, mas conseguir chegar no inquilino que queira um prédio daquele tamanho, daquele perfil naquele momento, não depende só da gente, né? Depende muito do mercado. Mas o centro do Rio tem um outro lado que ele está muito descolado ou está muito valorizado no setor residencial. Então, isso talvez de uns 2 anos para trás começou um pouquinho mais e agora está bem forte. E quando a gente percebeu isso cedo, até antes do IBMEC nos notificar, a gente começou estudos de conversão do imóvel para residencial. Não é o perfil do fundo, o fundo é um fundo de escritórios, mas dado que a gente tinha esse imóvel com uma possível vacância, aí veio o trabalho, nós falamos, não vamos ficar parado aqui, né? Vamos seguir os dois caminhos. A gente vai tentar alugar, porque é o perfil do fundo e possivelmente é onde tem um maior valor, mas se tiver um outro caminho aqui, não tem por que não explorar. E o centro do Rio está muito forte para residencial. Inclusive, parte da queda da vacância não é só absorção líquida positiva. São os imóveis vagos que estão sendo convertidos para residencial. E até a prefeitura tem vários incentivos. Isso tem ido, acho que é um caso de sucesso no centro do Rio. A gente foi por esse caminho. Na verdade, a gente estava com a incorporadora contratada, projeto praticamente aprovado, ia lançar, inclusive agora em maio, o residencial. E nesse meio tempo a gente estava buscando a locação. Chegou em dezembro, a gente começou as conversas com a Redditor, e eles estavam buscando um imóvel justamente para uma faculdade no centro do Rio. E aí, fazendo eventos, até aqui em São Paulo, inclusive no Rocha Verá, para informar corretor, trazer, mostrar o que a gente tinha, mostrar o portfólio. Essa conversa começou. Casou quase que como uma luva para eles, né? O que o IBMEC tinha, eles falaram, não mexe, deixa lá, a gente vai querer exatamente como está. E nisso a gente foi negociando, assim, eles foram muito duros no preço, mas como a gente tinha o caminho da incorporação, assim, não tem por que eu baixar meu preço, porque qualquer coisa eu faço residencial e é melhor para mim. Então, nos deu um poder de barganha muito grande. E aí, nesse processo, a gente avançou nessa alocação e praticamente 2 semanas depois que o IBMEC saiu, a gente estava 100% alugado para a Redditor, que é um nome listado em bolsa, AAA, dos melhores inquilinos que a gente pode ter. E isso foi em fevereiro agora. Então, acho que essa foi talvez o último grande desafio que a gente tinha no fundo, era alocar o Standard Building. No mercado secundário, a gente sempre sentiu que o mercado precificava praticamente a zero esse ativo. E aí, com essa alocação, assim, mudou o patamar do fundo. Né? A gente entende que esse risco de um mercado de Rio de Janeiro foi totalmente retirado aqui do AEC, obviamente em benefício dos cotistas. Não quer dizer que o mercado do Rio seja um mercado menos desafiador, mas os bons ativos e os performam diferente da média. Né? A média sempre vai ter
vai ter sempre seus extremos, né? Eu acho que no Rio você tem que tomar muito cuidado com a média, porque a média tende a ser uma qualidade muito pior. Então, se você olhar os bons ativos, você tende a performar melhor. Mas não quer dizer que foi fácil, né? Foi bastante trabalho aqui e foi basicamente acho que mais de 12 meses aqui, indo nos 2 caminhos, fazendo reunião, indo atrás, falando com pessoas, desenvolvendo projeto, aprovando. Então, é um esforço grande, né? Por isso que é importante ter um gestor aqui fazendo isso. Show. E o investidor, né? Aquele que está, vamos dizer assim, pousou agora ou pousou há uns 2, 3 meses, ele tem ali uma visão de um fundo que nem você mesmo disse, né? Assim, agora já sem aqueles problemas anteriores, né? Agora 100% limpo. E o que é a previsão daqui para frente para esse fundo? O que vocês têm de visão para os próximos 12 meses aí para esse fundo? Acho que os próximos 12 meses é mais essa estabilização. Então, com essa alocação e as últimas que a gente teve no Rocha Verá, a gente chegou em 92% de ocupação. Então, o próximo passo é chegar em 100%. A gente deve chegar nas próximas semanas. Só lembrando, né, para quem não conhece, o Rocha Verá é um excelente ativo, é um dos melhores edifícios corporativos de São Paulo. Então, ele tem uma liquidez importante aqui. E essa locação vai chegar a 100%, esse ativo vai chegar em 100% de ocupação muito em breve. E agora, esses próximos 12 meses aqui, é basicamente esses términos das carências. Então, esse contrato mais recente, ou todos esses contratos mais recentes ainda tem alguma carência. Então, até o final do ano, a gente vai, na verdade, até o meados do ano que vem, a gente vai subindo a distribuição de dividendo quase que recorrentemente. Todo semestre a gente deve ver um aumento. Hoje a gente está por volta de 34 centavos por cota. Deve ir subindo aos poucos até final do ano que vem a gente deve chegar ou até passar os 55 centavos por cota. Então é um aumento bem expressivo e tudo contratado, né? Não é nada estamos prevendo projeção, nada do tipo. É receita contratada e a perspectiva do fundo se estabilizar aqui e ser um fundo gerador de caixa. Então a gente não deveria esperar grandes movimentações no fundo, mas agora colher os frutos desse trabalho de locação que foi feito e no fundo vai estar praticamente 100% ocupado. Né? Fica a dica aí, tá? Deu a letra. Manda aí, Otuki. O que vem Não, aí? na linha, falamos aí do Rio, né, um caso bastante específico, como o André falou. Até a gente vê pouco, né, agora dos fundos corporativos ou híbridos, né, alocando lá no Rio de Janeiro, né, como você falou, basicamente Zona Sul, né, enfim, que tem uma vacância pequena, mercado também bastante nichado. E vocês têm o Rocha Verá, né, que é um edifício bastante conhecido aí no mercado. De qualquer forma, a vacância ainda é alta do edifício, também olhando aqui para a nossa plataforma, e a Schuch Zaidan também apresenta seus desafios, né? Estava olhando também a vacância ainda acima de 25%, e até algumas semanas atrás a gente recebeu aqui um outro gestor que tem também um grande fundo listado corporativo, né? A gente sempre faz essa pergunta porque o investidor, de forma geral, ele já está meio impaciente com o segmento, né? Essa questão das fases do ciclo imobiliário, questão da vacância que é mais lenta, ele quer ver na prática, na ponta final, quando que isso também vai reverter ali no aumento do rendimento da cota dele. Às vezes, como você já comentou, né? O mercado acaba exagerando um pouco no preço, né? Na cota de mercado, do que ele precifica. Então, eu queria um pouco da tua visão ali dessa região da Schuch Zaidan e um pouco desse contexto geral também, desses desafios que é o mercado corporativo, se você acha que, a partir de agora, a gente pode ter um movimento de recuperação mais consistente. Claro. A Schuch Zaidan, acho que é importante dar o contexto que ela, em algum momento, nos últimos, talvez, 10, 15 anos, ou 15 anos na prática, ela virou o eixo de crescimento corporativo de São Paulo. Então, toda grande nova entrega relevante estava nessa região, ou está nessa região. E isso levou a vacância a subir bastante, não porque teve uma saída de inquilinos, mas porque teve muitos prédios bastante grandes que foram entregues. E aí, durante o momento de crise da Dilma, Covid, basicamente essa nova entrega não teve uma demanda suficiente para endereçar. Então, esse carrego aqui de uma vacância vem desse contexto. A vacância no Rocha Verá, por exemplo, ela é até um mau exemplo, porque, na prática, o único andar inteiro disponível é esse que a gente teve uma vacância no final do ano passado e que agora a gente está no processo de locar. Todo o valor total da vacância que existe hoje lá é soma de as outras torres, né? Não a nossa do nosso fundo, mas as outras torres que estão em outros fundos. É um quarto de andar aqui, meio andar ali,
que foi aqueles módulos que foram sendo quebrados ali por demanda de inquilino, e aí é muito mais difícil alugar um quarto de módulo num prédio em que a parte da qualidade dele está no tamanho da laje, né, do que falta de demanda. Então, na prática, a gente vê muita demanda para o nosso andar que a gente tem, porque é o único andar contíguo disponível. Agora, tem alguns outros prédios que têm, sim, alguma vacância, mas isso tem se reduzido, essa vacância, trimestre a trimestre. Acho que os últimos 5 trimestres, talvez, essa vacância cai entre 2 a 4 pontos percentuais todo o trimestre. A gente já deve estar chegando próximo aí dos 15% de vacância na região, que é bem positivo. Esse patamar entre 10% e 15% começa a ser um pouco mais pró-proprietário. Então, eu acho que é uma dinâmica que já mudou, o mercado só não percebeu ainda. Eu vou dar um exemplo no Rocha Verá. A última alocação que a gente fez foi a R$ 130 o metro quadrado. Até o meio do ano passado, o preço pedido no prédio era 120. Então, assim, nunca você vai pedir 120 e alugar acima, né? Normalmente você pede 120, aluga 115, 110. O mercado melhorou tanto, a demanda aumentou tanto, que a gente conseguiu aumentar nosso preço pedido e alugar nesse patamar. Então, o ganho real, que na Faria Lima todo mundo já viu, já subiu, já bate os 300, 400 reais por metro quadrado, a gente está começando a ver nas outras regiões. Então, essa é a dinâmica que a gente que está mais na frente ali do inquilino, a gente percebe. Então, para nós, por exemplo, é melhor segurar um pouco a locação e alugar um preço mais caro do que queimar o estoque aqui e alugar mais barato. Isso já está acontecendo. Então, eu entendo o investidor estar machucado, né? Porque é muita vacância, o dividendo de forma geral dos FIIs de escritório foram mais baixos que a média dos fundos imobiliários, mas agora é justamente o momento que você compra com desconto. Um mercado que já está, eu vou dizer, equacionado aqui, ele já teve essa recuperação, não é mais uma projeção, não é promessa, ele é real, né? A gente já vê isso nos números e começa a ver ganho real de aluguel. O ganho real de aluguel tem um valor de multiplicação de capital muito importante. Então, não só você aumenta a sua renda, mas o seu patrimônio aumenta proporcionalmente. Então, a Chucres ainda tem o seu desafio de ser uma das regiões com maior vacância, mas ela já está próxima de 15%. Veio dos seus quase 30%, acho que é 27%, já beira os 15% e deve continuar caindo, porque é onde tem área contígua disponível. Todas as outras entregas que tem, por exemplo, em Pinheiros, já estão pré-alocados. Então, grandes ativos AAA, você não acha mais em São Paulo. Assim, isso é um problema para as empresas que querem fazer grandes locações. Isso só não está ainda sendo sensibilizado nos dividendos. Por quê? Porque está no processo de locação. Por exemplo, a IEC ainda tem um pouco de carência e o aumento de preço está acontecendo agora, né? Isso vai ser colhido para os investidores nesses próximos, talvez, 12, 24 meses. Pelo menos essa é a nossa leitura, e não é nem, de novo, não é projeção, promessa. A gente está sentindo, a gente está vendo isso na pele hoje. Posso aproveitar, então, assim, né, fazer aquela tradução, né? Nessa sua fala recente, agora você disse a respeito de que o aumento real de aluguel é um instrumento forte de potencialização do capital do investidor. Você pode traduzir isso para o investidor que está comprando ES agora, por favor? Claro. De forma geral, os contratos de aluguel são corrigidos pela inflação. Então, você não tem um ganho real, você tem um ganho nominal, né? Você está simplesmente acompanhando a inflação. Quando você consegue alugar mais caro, ou o mercado se posicionou num preço mais caro e você consegue uma revisional, que é basicamente você exigir do seu inquilino um aumento de preço, e isso é previsto em lei, é dispositivo de contrato, é algo que você consegue fazer, você passa a ter uma receita de 100, ou você passa a alugar para um novo contrato, ou com uma revisional você passa a ter 120 de aluguel, por exemplo, é o mesmo imóvel, você pagou o mesmo preço por ele, mas em vez de ter 100 de receita, você tem 120. Naturalmente, o seu imóvel valoriza também, porque vamos supor que você espere ter, para facilitar a conta aqui, 10% de retorno sobre um imóvel. Se ele te rende 100 de aluguel, ele vale 1.000. Se ele te rende 120 de aluguel, ele vale 1.200, porque você vai ter os mesmos 10% sobre uma receita maior. Então, na prática, isso para o investidor é muito forte. Você ganhou 20% a mais de receita, mas o seu valor da cota, o seu patrimônio aumentou em 20% também. E isso, assim, sem você fazer grandes transações, né? Que você comprou um imóvel, alavancou. Não, você simplesmente surfou uma melhora de mercado e repassou isso para os seus aluguéis. Então, quando você começa a perceber isso, você deveria ver um aumento importante. Logística já está acontecendo isso há algum tempo. Faria Lima acontece isso há algum tempo. E as regiões, vou chamar secundárias, mas as regiões não Faria Lima de São Paulo
já está acontecendo isso. Mas não é da noite para o dia, né? O aluguel começa a aumentar aos poucos. Você vai ver isso daqui a alguns meses, daqui a talvez 1, 2 anos. Mas na prática o efeito começa agora, né? Então o dividendo aumenta em algum percentual e também o valor patrimonial da cota aumenta também. E aí isso deve ser corrigido ao longo do tempo, o preço de mercado para o preço da cota. É esse o conceito, certo? Exatamente. Tem um assunto que faz tempo que eu não converso com o gestor aqui, o analista, sobre esse mercado corporativo, né? Você até comentou, pô, faz 5 anos da pandemia, parece que faz muito mais tempo, e naquele momento o debate do corporativo era a questão do home office vai acabar, né, com os edifícios corporativos. Depois veio a tese do modelo híbrido, né, enfim, e agora a gente está tendo quase que um movimento contrário, né? Alguns CEOs de empresas globais, não, volta todo mundo, acabou o modelo híbrido também, home office. Como que está esse debate agora e qual que é o real impacto aí no segmento corporativo, principalmente em São Paulo? É só a pessoa, viu, Tuque? É só a pessoa querer entrar em São Paulo depois das 6. Ela não chega no Itaim. Se for só depois das 6, estava bom, né? Porque hoje em dia assim, foi gradativamente piorando o trânsito e acho que é diretamente proporcional à volta aos escritórios. Mas é um debate que realmente é pouco falado hoje mais, né, Otuki? Mas antes era... Acho que todo mês você vinha alguma notícia, né? O escritório acabou, ninguém mais quer trabalhar, né? Ninguém mais para o escritório. Isso na prática acabou. Acho que muitas empresas não conseguiram voltar porque ainda não tem espaço suficiente. Acho que aos poucos isso está mitigando, mas boa parte da demanda que a gente tem são empresas que tinham um andar e naquele andar não cabia, né, todos os colaboradores não cabiam lá. Então eles tinham que fazer um rodízio híbrido, porque se todo mundo viesse no mesmo dia, não cabia. Né? Mas o interesse acho, das empresas voltarem, ele é muito claro. Mas tem segmentos que não, né? Empresas de tecnologia, algumas conseguem ainda ficar remoto ou até híbrido. Outras, o híbrido é a sexta-feira, por exemplo, é um dia na semana, que na prática não te limita a necessidade de ocupação do escritório. Né? Você não pode alugar um escritório 4 vezes na semana. Né? Ou você aluga ou você não aluga. Não é mais esse rodízio, é mais um benefício da pessoa poder não ir um dia. Então, essa dinâmica, acho que parte da demanda reprimida que a gente vê vem das empresas que estão querendo voltar. E aí tem os dois lados. Né? Tem empresa que não tem o espaço e precisa aumentar para trazer os colaboradores de volta. E tem empresa que tinha um escritório um pouco mais antigo ou defasado e que o bem-estar do funcionário no escritório hoje importa um pouco mais. Então, a empresa tem tentado fazer novas locações em empreendimentos melhores, colocar espaço de descontração, de descompressão, etc., para atrair o funcionário. Porque é uma via de duas mãos. Né? Você quer que o cara venha, mas ele tem que vir feliz. Né? E esse acho que é o grande desafio que as empresas acho que já aprenderam um pouco como fazer, mas muitas delas ainda estão implementando. Mas acho que saiu uma notícia hoje de manhã, se não me engano, ontem à noite, que 73%, se não me engano, por volta disso, já está 100% presencial, né? Então, acho que esse barco já foi, né? Agora é mais uma questão de terminar essa implementação e daqui para frente acho que o híbrido vai ser quase que um benefício 1 ou 2 vezes por semana. Não é mais uma política de a gente trabalha fora, né? Você tem o direito de trabalhar um dia fora e não mais a gente funciona de maneira fora. Obviamente tem suas exceções, mas acho que o grosso, o que move o mercado, já tomou essa decisão. Então eu vou aproveitar de novo o gancho aí, Anto, que agora você que deu a deixa aí. E esse movimento que ficou muito forte ali no meio da pandemia, né, e está cessando agora, ele também perpassa por um aumento de data centers. Né? Assim, embora teve uma redução desse home office, o que eu percebo é que, por exemplo, mesmo que eu esteja no escritório, eu tendo as reuniões com as outras casas ser naturalmente assim, online. Quando é uma reunião presencial, é assim, algo muito valoroso que a gente vai fazer, certo? É um evento, é alguma coisa assim mais especial, né? Então, essa questão dos data centers, né? E há 2 anos atrás eu ouvi dizer, eu mesmo falar assim, né? Pô, vai chegar o dia de a gente ter fundos imobiliários e uma dúzia de fundos imobiliários de data centers. E o que eu vi foi 2, 3 CRI ali, um FII pequeno ali, um outro fundo pequeno ali. A gente não viu essa classe se desenvolver tanto quanto tem lá nos Estados Unidos, né? Que tem classe de antenas, tem classe de data centers, e essa classe ainda não está numa categoria em Otuque. A gente precisa criar uma categoria lá no Clube FII, categoria data center, né?
Vocês trabalham com essa tese também. Conta pra gente um pouco dessa tese, embora ela não está disponível ainda para você, investidor, tá? Mas vamos ouvir um pouco dessa tese, que é interessante. É legal, eu acho que fala muito da nossa cabeça como arte também, mas é uma tese que a gente está desenvolvendo nos últimos 6 anos, então não é algo que nasce da noite pro dia. E desde então a gente viu que é independente, acho que foi logo antes da pandemia, na verdade, que a gente viu o mercado, começou a estudar, a entender e viu se fazia sentido fazer um investimento, e obviamente a gente viu que sim, e hoje a gente está executando essa estratégia. Mas ele é um setor em que a demanda ela é exponencial e ela vai, na nossa visão, vai ser sempre maior que a oferta. Por quê? Até o que você comentou, Felipe, de ter tudo que a gente faz hoje é digital, né? As empresas estão migrando para a nuvem, então... Ainda que o home office deixe de existir, independente disso, está tudo na nuvem, né? Você não entra mais na empresa, tem aquele quarto, aquela sala do servidor, né? Isso está cada vez minguando, né? Não vai mais existir isso. E aos poucos as empresas estão migrando. Hoje boa parte das pessoas talvez já tenha essa experiência de ter um pacote Office, por exemplo, online, já é tudo na nuvem, né? Você não tem mais esses servidores nas empresas. E essa migração vem acontecendo e ela é até mais lenta do que eu imaginaria, assim, das experiências que você tem pessoalmente. Mas acho que hoje por volta, e acho que isso é nos Estados Unidos, 30% das empresas migraram para a nuvem. Ou seja, tem 70% que ainda não migraram. E essa migração basicamente exige data center, por si só. Tem outras demandas. Esse número a gente já chegou no Brasil, esse número de 30%? Você tem essa... Ele tá... O do Brasil eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas a gente normalmente está sempre 3 a 5 anos atrás dos Estados Unidos. Então, assim, é legal, assim, você vê a adoção de celular, por exemplo, celular com um smartphone. A curva dos Estados Unidos está aqui, a nossa está sempre é muito parecida, mas sempre 5 anos depois. A adoção do 3G, a adoção do 5G. Então, e para o data center é bem parecido também. Essa migração por si só, a demanda por data center já vai ser maior do que a oferta. E aí, o que é o problema da oferta? Por que você não vê fundo imobiliário, um monte de data center surgindo? Porque é complexo, não é trivial. Fazer um galpão, vou falar que é trivial, mas é mais fácil. Né? Você acha um terreno, faz a terraplanagem, constrói um galpão e aluga. Né? Um data center, você precisa ter muita energia, e aí não existe energia disponível. Então, quando você vai comprar um terreno, parte da diligência é se ele tem energia. Outra parte é se o entorno dele importa. Então, você tem grandes poluidores, você tem uma questão de segurança, ele vai te restringindo. Então, no final, assim, você tem meia dúzia de terrenos que fazem sentido. Quando você vai desenvolver um data center, ele custa muito caro. Então, enquanto Posso pedir um favor? Uhum. Conta aquele detalhe das paredes, dos ar-condicionados, até a parede de 2 quilômetros, que não sei o quê. Porque eu comprei um CRI de data center em 2019 ou 2018. E eu achei assim, sensacional. O tamanho da estrutura que tem que eu nem imaginava. A questão de segurança do data center, né? E esse é todo... Até quando você fala em data center, tem os clientes que são os operadores do que está lá dentro, né? Dos servidores. Mas nós, como operadores do data center, a gente dá a infraestrutura para o cliente colocar seu servidor lá dentro, que é o que realmente processa o dado. Mas o desafio do data center é segurança, energia, e a segurança tanto física quanto para incêndio, por exemplo, então tem que ter um sistema diferente. Acesso à energia, segurança e refrigeração. E tudo isso a uma escala muito grande. Né? Então, você precisa ter redundâncias, às vezes 3 redundâncias, então é tudo muito, muito robusto. Enquanto um galpão custaria... um data center provavelmente custa 10 vezes mais do que um galpão para a mesma área. Então, assim, não é todo mundo que tem 10 vezes mais dinheiro para colocar. Então, essa própria necessidade de capital para o data center já é um fator limitante. E o valor do aluguel ele acompanha? O valor de aluguel é até diferente, ele não é por metro quadrado. Você faz um aluguel... E aí depende do... E aí tem várias formas de fazer, mas a forma como a gente está fazendo, a gente criou uma empresa, que chama 24/7 Data Center, e essa empresa vai operar e alugar o data center. Mas a receita é muito mais uma receita de serviço do que de aluguel. Então você vai alugando o seu espaço, mas na prática é um serviço de que assim, você não pode ter 5 minutos no ano de falta de energia, de indisponibilidade. Assim, são contratos, de forma geral, bastante... que exigem bastante. Então, a conta não é nem é mais por megawatt. Né? Quanto de energia eles usam, vai te pagar por megawatt e não por metro quadrado. Até porque se você tem isso é mais recente. Quando a gente começou a tese, isso era um asterisco ali de potencial upside. Mas hoje em dia é o AI, né? A inteligência artificial. Demanda muita energia. Então, o que antes você precisava, em um rack, você tinha
você tinha uma necessidade de 1 megawatt, por exemplo, não é nem essa unidade de medida, mas enfim, uma unidade de medida, você passa a ter 10 para o AI. Então, assim, não importa o seu metragem quadrada, importa se você tem energia suficiente para atender aquela demanda. Então, é um outro conceito, não é um conceito de locação, é um conceito de mais serviço e disponibilidade de energia. E esse é o grande desafio. Primeiro, você precisa ter muito dinheiro para fazer um único data center. A gente está falando na ordem de grandeza, R$1 bilhão para um data center médio. Segundo, precisa ter energia. Se você liga no ONS, pede energia, eles têm um processo deles, talvez vai ter, talvez não vai ter. E você vai ter uma escadinha de quando isso vai estar disponível. Então, mesmo que você tenha a demanda, você não consegue atender da noite para o dia. Acho que é um dos motivos que a gente gosta dessa tese, porque tem uma barreira de entrada significativa. A demanda está clara, a oferta não é trivial. E aí, por que a gente não tem muitos FIIs nesse segmento? Porque é muito complexo e porque não tem muitos ainda. Porque simplesmente não tem a capacidade de fazer isso em escala, pelo desafio operacional e pelo desafio financeiro também. Aí tem aquelas paredes de 3 metros, 2 metros, por causa da segurança, não pode entrar um tanque lá derrubar. Tem isso aí? Não, como é que é? Tem vários requisitos, assim, desde... E assim, são, se não me engano, 57 ou 47 requisitos que a gente tem quando a gente está avaliando um terreno. E assim, vai de tudo, assim, o que tem em volta não tem. E aí o cliente final pode ser, por exemplo, uma AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, pode ser um Google, pode ser um Meta, o Facebook, Oracle, esses são os grandes clientes desse setor. Cada um tem a sua exigência. Então, tem uns que falam, não, se está nesse bairro aqui ou nessa região, você tem um protocolo de segurança diferente. Ou tal tipo de gerador não funciona, tem que ser outro tipo. Ou você tem que ter a redundância, você tem que ter duas fontes diferentes de energia chegando no seu tempo. Então, assim, tem uma infinidade de coisas. Tem que ter, por exemplo, sistema de incêndio. Não é o sprinkler normal que você coloca ali em cima e joga uma água ali e resolve. Né? Você tem uns produtos químicos que precisam estar lá. Então, assim, o nível de complexidade depende do que o seu cliente exige. Mas, de forma geral, eles são absolutamente específicos e é deal breaker para eles. Assim, não é legal ter. Ou tem ou não tem. Se não tem, sim, você nem continua a conversa. Então, tem as suas particularidades aqui. A gente tem um time técnico lá que veio desse mercado, que é bem experiente, que sabe essas minúcias aqui, né? Eu até nem mergulho muito nisso, mas é muito específico, né? Quando você começa a entender o que você precisa disponibilizar para o cliente e os requisitos, você vê que não é para qualquer um. É por isso que, na prática, tem 4 empresas no Brasil que fazem isso. A gente hoje é a 4ª que consegue fazer, né? Que tem a possibilidade de contratos com esses clientes. Então, é bem desafiador e eu acho que é por isso que a gente vê o valor, né? Aí que, em breve, deve chegar para a pessoa física, né? Algo que seja mais... que já tenha passado esse desafio de conseguir energia, conseguir o cliente, mas até lá é um mercado menos líquido mesmo e tem uma operação muito difícil. Vê uma pergunta aqui do nosso estagiário aqui, né? O Jobs está aqui atrás das câmeras. Ele está perguntando, né, assim, a respeito da disponibilidade de internet. Né? Então, assim... E aí, de quem que é essa responsa? É de vocês? Como é que vocês acordaram lá? Esse normalmente é parte da seleção do terreno. Então, o terreno tem que estar próximo das redes de fibra. E esses grandes clientes, eles têm suas próprias redes de fibra em São Paulo ou no país. Eles têm as redes deles? Eles têm, e aí você... Assim, não é um dado muito público, mas você consegue saber, ter uma noção, né? E aí você vai comprar o terreno, você tende a tentar sondar para saber se ele está próximo ou não. E aí a responsabilidade de levar essa fibra para lá é deles, até porque eles não querem, né? Eles têm aquele negócio assim, é meu, eu vou fazer, né? Tem uma questão de segurança, de execução, etc. O desafio é você saber aonde é perto o suficiente para que eles passem. E aí depende do uso do data center, né? Tem, por exemplo, se for um uso para machine learning, não precisa estar perto dos grandes centros, porque a informação chega lá, processa e volta, não tem um problema de latência. Agora, alguns outros usos, por exemplo, retail, você entra no seu aplicativo para fazer uma compra, dizem que se ele demora 2 segundos a mais, 50% das compras caem. Assim, estou chutando o número aqui, mas era nessa ordem de grandeza. Então, isso faz sentido você estar perto. Ou, por exemplo, um jogo online, algo do tipo, você quer estar mais perto dos grandes centros urbanos. Então, esses clientes eles acabam tendo as suas zonas de disponibilidade, que é onde para eles fazem mais sentido, porque eles têm a fibra e porque é perto do mercado consumidor, ou às vezes até de outros data centers que eles tenham, que eles fazem muita troca entre os próprios data centers deles próprios.
Então, não é trivial, assim, é meio que a arte de você conseguir achar onde tem essa disponibilidade e que seja interessante para o cliente. Mas a infraestrutura de fibra, na prática, a gente não faz. Agora, de energia, a gente faz. Quando a energia está disponível, normalmente a gente tem que fazer uma subestação, tem que ligar com a rede, com o linhão, onde quer que esteja. Então, alguns terrenos ficam mais caros, porque você tem que fazer uma linha, uma transmissão mais longa, ou até uma subestação mais complexa. Outros são mais perto, são mais triviais. Esse é parte do desafio também, porque isso custa muito dinheiro. E aí, assim, então aproveitando, então você que é gamer, joga eSport aí, tá vendo? Não é só... A economia não gira só em torno de você, também tem toda uma estrutura aqui para poder chegar. A nuvem não é a nuvem, né? A nuvem é um data center em algum lugar, né? Tem mais alguma estratégia lá que vocês estão tratando? Eu vi que saiu notícias recentes. Se você puder falar um pouco desse residencial, que vocês estão vão se iniciando essa linha nova. A gente está bem comprado no segmento residencial também, principalmente o econômico, Minha Casa Minha Vida. Por quê? Por que esse setor? A gente entende que é o mais resiliente aqui. A gente faz bastante tempo que a gente está tentando entrar nesse segmento. E só que é o desafio, né? A Caixa com o programa Minha Casa Minha Vida, ele equaciona a maior parte da equação financeira para as incorporadoras. Então, num momento que está tudo indo muito bem, é difícil o seu capital ser interessante para essas incorporadoras, porque elas têm um funding ou um recurso da Caixa muito barato. Muito barato e muito disponível, né? Muito disponível. Então, aquela incorporadora que já tem a esteirinha dela, ela tem esse acesso. Mas o segmento residencial a gente foi vendo cada vez mais, e aí voltando a nossa missão como empresa, né? Buscar os gargalos da infraestrutura urbana. A gente entende que o desenvolvimento de residencial e até crédito ou recursos de capital para esse segmento é um gargalo. A gente vê as incorporadoras sofrendo para conseguir crédito, seja um crédito ponte, seja seja para o próprio desenvolvimento, né? Um apoio à produção. Então, é o que a gente vê oportunidade. Tem muito FII que faz isso, mas não necessariamente em todos os nichos. E um nicho que a gente viu que estava pouco explorado é o Minha Casa Minha Vida. É um segmento que a gente já teve investimentos no passado e que a gente gosta bastante. E a gente resolveu voltar aqui, mas nesse setor a gente sempre com a parceria do incorporador, né? Então, sempre ajudando a incorporadora a fazer a entrega. Nunca entrando e desenvolvendo o residencial sozinho, né? A gente entende que esse é uma operação que tem valor ter a incorporadora por trás, porque eles têm um time de venda, tem o Geric, que é o que você precisa para ter o crédito com a Caixa. Então, é uma experiência que a gente optou por não ir diretamente, mas de financiá-las para isso. E aí o fundo, acho que talvez que tenha saído na notícia mais recente, é um fundo voltado para compra de estoque de unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, a incorporadora, ainda período de obras, está desenvolvendo o projeto, a gente compra unidades dessa incorporadora. Para poder liberar recursos. Dá um recurso para ela com desconto, né? Aí ela pode usar para obra, pode usar às vezes para pagar um crédito ponte que seja mais caro, enfim, uma infinidade de usos. E ela tem 36 meses para nos recomprar. Como a gente comprou com desconto, ela tem interesse de usar esse capital, né? Porque ela precisa, conforme o empreendimento vai avançando e tem, por exemplo, a entrega, ela vende essa unidade com um terceiro e nos recompra. Então, é uma forma que a gente achou de ter um risco razoavelmente baixo, porque o mercado Minha Casa Minha Vida vai super bem, tem bastante liquidez e um retorno atrativo, porque é um segmento que tem menos competição. Se você consegue ser complementar à Caixa, ele tem muito valor. Então, a gente está bastante comprado nessa tese aqui, estamos nesse processo até de alocação do fundo, né? A gente já teve alguns investimentos aqui, a gente deve fazer mais uns 4 ou 5 investimentos nesses próximos 2, 3 meses. Então, o racional é a incorporadora ela já desenvolveu alguma coisa, já tem o Geric, já está aprovado o projeto na Caixa, teve alguma venda, e aí para acelerar a liberação do recurso via Minha Casa Minha Vida, tem que ter vendas para poder comprovar que o projeto está tendo sucesso, é isso? E aí vocês compram essas unidades para poder fazer a liberação do recurso da Caixa, é isso? A gente compra a unidade e o recurso da nossa compra eles podem usar para acelerar a obra. E aí a Caixa normalmente é por reembolso. Então, você vai estar sempre um pouquinho descasado. Entendi. E aí mais recentemente, até a Caixa tem, em alguns casos, tido atrasos operacionais. Às vezes a incorporadora ficou 2 meses ali com um atraso que ela não estava na conta. E como é um investimento que elas têm uma exposição muito baixa, esses 2 meses às vezes ela não tem essa capacidade. Então, a gente fazer essa compra das unidades nesse momento, dá um recurso, dá um fôlego para elas.
elas terminam a obra, continuam vendendo, e aí elas, para não ter esse prejuízo, né, desse desconto que a gente tem na aquisição, ela recompra de volta a unidade e vende para um terceiro. Então é mais para dar um fôlego durante esse comecinho de obra aqui, que pode ser um momento de maior exposição delas no projeto. Essa tese, assim, eu tô gostando dela, né? Então isso também deve ter a ver com alguma visão de vocês de política, ou não? É agnóstico de lado que vem aí em agosto, a partir de agosto. Eu acho que esse é uma tese bem resiliente, porque primeiro que tem um déficit habitacional gigante no Brasil, e isso acho que não vai mudar tão cedo. Então essa demanda ela é quase infinita. E o segmento da construção é muito importante para o PIB. Então, assim, e acho que é uma tese nobre, né, de dar casas para as pessoas. Né? Assim, é uma forma de se dar um ativo. Em vez de se dar uma despesa para a pessoa, você está dando um ativo. Né? Você compra um carro, é uma despesa na prática. Né? Não é um tigrinho. E né? não é um tigrinho, que é pior ainda. Mas você dá uma casa, assim, isso transforma a vida das pessoas. Assim, é bem... Assim, é um programa... É até um exemplo de sucesso em outros países, o que foi feito no Minha Casa Minha Vida. E qualquer governo, tiver de esquerda, de direita, de centro, do que for, tem interesse nisso. Porque não importa de onde você é, assim, não tem como você questionar o programa. Pode mudar o nome, né? Você pode mudar o nome, é isso aí, o verde e amarelo, o Minha Casa Minha Vida, o que você quiser chamar. Mas o conceito do programa, ele é muito bom, né? Ele tem muito valor e ele é importante para a economia, assim. O segmento de construção civil, ele é até um lobby forte, assim. Então, é pouco provável que ele seja um segmento que mingue no futuro. Mas aí do nosso lado como investidor, a gente entra em projetos em que a Caixa já está contratada. Então mesmo que esse programa mude lá na frente, talvez a gente não tenha mais tese para o fundo e acabe o fundo e ok. Entendi. Mas o investimento que a gente já fez, dificilmente o pessoa física comprou um apartamento, a Caixa financiou, a Caixa fala, não vou mais aqui, toma o esqueleto do apartamento. Isso não vai acontecer. Então os que a gente entrou, que já está contratado, o risco de ter um problema é mais da incorporadora não conseguir entregar por qualquer motivo, mas do programa mudar, talvez o fundo não faça mais sentido. Mas os investimentos que a gente já fez, dificilmente a gente vai ter um impacto financeiro. Aproveitando então que eu entrei nessa seara, né, sem defender nenhum lado, esquerda ou direita ou centro, a gente já está iniciando um movimento que já está começando, vamos assim, as coisas acontecer no meio da macroeconomia, né? Já está começando a acontecer algumas coisas. O que é a visão de vocês, assim, né? A gente tem aí, tá no meio de uma guerra ali entre Irã e Estados Unidos, precificando petróleo, e isso naturalmente precifica ativos aqui no Brasil, precifica transporte, inflação. Vocês, como investidores de mercado imobiliário, como é que vocês estão vendo esse ambiente macroeconômico que também tem um impacto global, né? Acho que é bem desafiador, assim, a gente fala... Deve ter umas 2, 3 guerras rolando que a gente já nem lembra mais, assim, né? Ficou algo eu falei até só triste. da base principal, vamos dizer assim. Isso, é até triste dizer, porque assim, virou meio que o corriqueiro, assim, né? O dia a dia. Mas a gente não é um fundo macro, né? Então a nossa visão da macroeconomia é ver cenários e como isso pode impactar nossas estratégias. Então, uma preocupação grande que a gente tem é, obviamente, taxa de juros, que é o que motriz, né, de ativos reais é a taxa de juros, mas inflação. Então, por exemplo, você está um empreendimento Minha Casa Minha Vida, normalmente a margem da incorporadora não é alta. E quando ela vende, ela trava a venda, ela não repassa a inflação nessa venda. Então, se ela vendeu lá atrás, durante o comecinho de obra, e o custo subiu muito, a margem dela some, né? E aí isso incentiva ela a continuar, né? E aí às vezes ela nem tem o recurso ali, ou outros projetos podem, né, criar um buraco para ela e ser um desafio para ela continuar operando. Nos galpões que a gente desenvolve, por exemplo. Vamos antecipar talvez uma compra aqui de um aço ou de uma terraplanagem que gasta bastante diesel, por exemplo. Então, são cenários e como a gente mitiga potenciais riscos que podem acontecer. Então, é um cenário que assim, você tem que estar atento e tentar se antecipar ao que está acontecendo. Na nossa visão macro, conhecer o macro é muito mais uma gestão de risco e de pensar as oportunidades, né? Quando a taxa de juros começa a cair ou não. Se a taxa de juros sobe, talvez seja uma oportunidade de comprar ativos bons por um preço um pouco melhor. Se a taxa de juros cai, você está numa oportunidade de venda. Ou até de lançar uma estratégia que até pouco tempo não faria sentido porque a taxa de juros não justificava. Então, acho que é muito mais acompanhar o mercado e rodar cenários do que pode acontecer ou não e estar preparado, né? Porque a gestão de risco aqui é o que a gente tem que fazer, né? A gente não dá para falar, não, teve inflação, por isso que eu não terminei minha obra, né? Você tem que conseguir antecipar possíveis cenários e mitigar seu risco, né?
Às vezes é melhor gastar um pouquinho mais, mas garantir que aquilo não vai te impactar, do que ficar especulando. Não, acho que vai subir, vai cair. Acho que nosso trabalho não é especular, nosso trabalho é se proteger e aproveitar oportunidades que surjam, né? Olha, eu falei, tá vendo? Eu falei que ia ser rápido. Estamos caminhando aqui para nossas considerações finais. Não sei se o André consegue até, por causa do tempo, né? Mas uma questão também, voltando um pouco do corporativo, né? Porque eu acompanho esse mercado já há uns 10 anos e eu fui cotista de alguns fundos monoativos, aí teve a tendência de consolidação, né? E a gente estava falando aqui de todos os desafios que é você manter um fundo com um rendimento mais constante, tal. O mercado corporativo ele tem essa particularidade, né, das suas fases, tal, ao contrário, por exemplo, de um fundo de renda urbana ou de shopping, né, que é mais tranquilo nesse sentido, entre aspas, né. Você acha que tem uma tendência também de grandes edifícios também começarem a ir mais para dentro, que a gente já está vendo, né, dos fundos híbridos, quer dizer, aqueles fundos que tinha bastante renda urbana, daqui a pouco entrou educacional, já tem um com hospital, aí já está entrando o corporativo, né? Você acha que isso é uma tendência do mercado? Quer dizer, vai ter menos fundos puros de corporativo e os edifícios vão ficar espalhados dentro das grandes carteiras dos fundos híbridos? Essa é uma boa pergunta. Até quando a gente olha lá fora, tende-se a ter portfólios, né? Os REITs lá fora tendem a ter portfólios talvez mais diversificados. Eu acho que aqui a indústria brasileira é muito focada no tijolo, né? O investidor ele gosta de olhar o que tem dentro da carteira no detalhe. Talvez, conforme a gente for evoluindo e ter uma confiança maior no portfólio e no gestor, você tende a ter portfólios mais diversificados e menos teses muito específicas. Eu acho que o monousuário ou o monoativo não... Acho que para nós é muito mais importante ter uma gestão ativa, independente se é monousuário ou monoativo. Eu acho que o valor está na gestão ativa de você olhar e garantir que aquele imóvel não esteja perdendo valor no tempo. Mas, de forma geral, é melhor você ter fundos em que conseguem ter alguma flexibilidade, seja por ter mais imóveis, por ter mais estratégias, do que o contrário. Eu acho que um desafio que a gente tem no Brasil, no mercado brasileiro, é que quando um setor está bem, às vezes o outro está mal. Né? Então, por exemplo, você tem o logístico que voou na pandemia e o corporativo estava mal. Aqui, acho que os gestores percebem isso, que se você tivesse um fundo híbrido, você não vai estar nem bem para ser um fundo que vai crescer e vai desenvolver quando o logístico está bem, e quando for o contrário, você também não vai conseguir porque a sua outra metade do portfólio está mal. Então, você cria um desincentivo para essa estrutura de fundos muito diversificados. Mas eu acho que no longuíssimo prazo é algo que é difícil fugir, né? Acho que aos poucos é mais fácil consolidar do que o fundo sair quebrando, né, em diferentes frentes. Nesse daí está uns 20 anos atrasados lá do... Então esse eles estão anos luz à frente. Acho que o maior REIT lá é maior que toda a indústria inteira aqui de FIIs. Então, assim, é uma desproporção muito grande. Mas a tendência de ter ativos muito pequenos ou fundos muito pequenos, eu acho que eles tendem a diminuir. Agora, se vai ser concentrar tudo em escritórios ou se vai ser fundos mais híbridos, não sei dizer, mas eu acho que hoje a forma como a indústria está, é mais provável que continue tendo os fundos nichados por pelo menos algum tempo. E tem alguns que acho que vão bem, né? Que conseguem comprar um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas me parece que é um evento um pouco mais pontual do que algo estrutural, né? Minha percepção, acompanhando também durante anos a preferência do investidor brasileiro de fundo imobiliário é ter o segmento puro, né? Ainda tem os mais antigos que ainda têm saudade dos monos, né? Que chamava de gestão passiva, né? Mas acho que eu concordo contigo, né? Ainda o nosso investidor ele gosta de entender mais no detalhe que está dentro da carteira nessa parte de tijolo. É só olhar os comentários no próprio Clube FI, né? O home office acabou, né? Vai ser home office para sempre. Então o pessoal gosta, veste a camisa da classe de ativos mesmo ali, né? Torcedor. Então um pouco da cultura nossa aqui. André, muitíssimo obrigado pela sua participação. Realmente acho que enriquecedor para nossa plateia. Se puder falar alguma coisa aí para a gente poder concluir, a gente fecha por aqui. Eu que agradeço, o Tuque, Felipe. Acho que é um prazer estar aqui, todo mundo assistindo. É isso que a gente tem que fazer, né? Estar mais próximo do investidor pessoa física que talvez não tenha um acesso direto, né, à gestão. E espero ter ajudado aqui a dar um pouco de informação. Espero que vocês conheçam a Art Capital também, o IEC, e eventualmente a gente tem novos produtos aqui para esse setor. E, de novo, um prazer estar aqui e obrigado pelo tempo. Eu disse que ia ser uma aula. Eu disse, e foi de novo. A gente teve até a participação de estagiário hoje aqui. Enfim, tá? Iniciamos um novo jeito aí do Clube FI Entrevista. Eu gostei, tá? E aí ficou a aula com o André aqui, um pouco do IEC, um pouco assim, de vários setores que ele falou.
É só ver, dar o like e se inscrever pra gente chegar nos 100 mil. Ajuda a gente a chegar nos 100 mil. Bom, um abraço. Até semana que vem. Valeu, Otuki! Valeu, um abraço. Valeu.